Felipe Dal, Milton Cordeiro, à época, aprendizes da sabedoria de Aristófano Antonin, Herculano Castro e Costa, entre tantos monstros sagrados da época. Detentores de oficina e máquina moderna com um corpo de redatores de primeira grandeza. O jornal estava preparado para adentrar o novo decênio. Na busca do aperfeiçoamento tecnológico, a empresa passa a contar no seu quadro com o repórter Nelson Braga Villa, Almir Diniz, este premiado com o primeiro prêmio ESSO de jornalismo Norte-Nordeste, e os repórteres fotográficos Albertino Santos e Arturo Nova. A morte de Henrique Ascher Pinto, a 19 de maio de 1954, aos 67 anos, causou comoção e enlutou o jornalismo amazonense. O velho jornalista, que há muito residia na cidade do Rio de Janeiro, deixou a empresa que fundara, amadurecida e respeitada em todo o país. Agora, de modo definitivo, passou a ter como timoneiro Aguinaldo Ascher Pinto, que ampliou ainda mais o alcance do grupo, fazendo enveredar por outros meios de comunicação, e assume o controle da Rádio Rio Mar em Manaus. A dinamização dos setores internos passaram a partir de 1955, até os editoriais importantes daquele período. Quando, em 28 de novembro de 1956, morre subitamente no Rio de Janeiro, aos 39 anos, Aguinaldo Ascher Pinto. A empresa, profissionalizada, contava com as mais modernas máquinas da imprensa amazonense e possuía profissionais de estirpe de Irisaldo Godot, Bianô Garcia, Newton Aguiar, Bento de Oliveira, Tomás Fonseca, José Roberto Cavalcante, Oscar Carneiro, Cornélio de Melo, Geraldo Gondim, Sérvio Túlio Nina, Guatassara Mitoso e Sebastião Soares de Oliveira, que a partir do dia 1º de setembro de 1957 assumia a direção geral a senhora Maria de Lourdes Ascher Pinto, a primeira mulher a ocupar o cargo desta magnitude em Manaus. Foi por iniciativa dela que foram criados os primeiros postos de venda fixo do O Jornal. A última grande manchete foi publicada 11 de fevereiro de 1977, apresentando apenas um caderno, com 4 páginas, diagramação ultrapassada, com apenas 6 espaços de propaganda, 17 fotos, tendo esta edição circulado numa sexta-feira, dando assim o último suspiro deste importante veículo de comunicação. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje contamos a história do O Jornal que escreveu uma parte importante do noticiário amazonense. Manaus teve várias fases na sua organização urbana, na sua economia, na sua vida social e política, como qualquer outra grande cidade brasileira. Lá atrás, no período colonial, foi Lobo da Humada, o grande transformador dessa paisagem urbana. Depois Eduardo Ribeiro, no começo da República, 1892-96. Mas a queda da economia da borracha, especialmente a partir de 1913, fatalmente encerraria um ciclo de pujança na economia e na vida comum, na vida cotidiana das pessoas, das famílias. A própria primeira universidade brasileira, que foi criada aqui em 1908 e 1909, definhava, a partir dos anos 1920,
desintegrando-se, restando apenas 2 ou 3 cursos remanescentes daquela que seria uma universidade transformadora do nosso tempo. O que chegou aos anos 40, depois da Revolução de 30, um marco profundo de corte com as oligarquias que vinham do Império, foi uma cidade bucólica, muito bem arborizada, com palacetes e casarões de famílias que, na sua maioria, porque tinham algumas posses, se mudaram para Belém, para o Rio de Janeiro e muito poucas outras para São Paulo. O que ficou foi a tristeza, a depressão econômica, a depressão social. Este cenário é exatamente o cenário que o programa pretende mostrar. Uma cidade que, ao mesmo tempo, ainda sobrevivia com os bondes elétricos, com as ruas calcetadas com pedras portuguesas, bem arborizada, com calçadas com pedras de lhóis, com uma série de edifícios importantes para a administração pública, estadual e municipal. Era uma cidade esvaziada de oportunidades. Os jovens, sobretudo os jovens, não tinham nenhuma perspectiva de futuro. Mesmo assim, os interventores federais do período getulista, que vai de 30 a 46, com a deposição de Getúlio naquele ano e a reconstitucionalização do país, defendiam a indenização do Estado pela perda do território do Acre, pela perda da economia da borracha, da castanha, que era do território acreano, cujo território era efetivamente amazonense, e pelo qual o Amazonas, o governo, a população, vários líderes políticos e importantes personalidades lutaram, inclusive pegando em armas. Era esta indenização do Acre que dava uma certa sobrevida ao Amazonas. Até que em 1940 o presidente Getúlio Vargas vem a Manaus e no Largo São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas, profere o famoso discurso do Rio Amazonas, em que ele propõe uma política de desenvolvimento regional, que viria a ser repercutida na Constituição de 46 por uma emenda do deputado federal Leopoldo Pérez, membro da Academia Amazonense de Letras, e que pouco tempo depois viria a falecer na tribuna da Câmara Federal, defendendo os interesses do Amazonas. Foi esta emenda constitucional, na Constituição de 46, foi a propositura e o estabelecimento da SPEVIA, Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que passou a ser dirigido pelo professor e amazonólogo Arthur César Ferreira Reis, que deu uma sobrevida, uma esperança, uma expectativa nova para a sociedade amazonense. Enquanto isso, no esporte e na comunicação, nós estávamos limitados aos veículos impressos. O jornal e o Diário da Tarde, comandando e liderando todo o cenário da comunicação social. O Jornal do Comércio e os diários associados, depois com a Rádio Baré, aqui estabelecida, dentro de um programa de ampliação do trabalho e da rede de Assis Chateaubriand. Depois, no fim dos anos 40, com a Radiodifusora do Amazonas, que passou a alcançar o interior e a modernizar a comunicação pela rádio. Era curioso ver como as notícias do momento chegavam na cidade. Transmitidas pelo telégrafo, elas eram logo anunciadas por uma sirene na frente do jornal, na Avenida de Eduardo Ribeiro, na proximidade da rua atual de Saldanha Marinho, e escritas numa tabuleta, numa lousa, a giz, uma informação breve do que estava acontecendo de novo no resto do país ou no mundo. Fosse em relação à guerra mundial, fosse em relação a uma medida providencial do presidente da República, fosse em relação a um discurso mais efusivo de um representante político do Amazonas na Câmara Federal ou do Senado da República.
ou até mesmo uma notícia local, um grande incêndio, um grande desastre, um problema qualquer que tivesse havido com um político ou com uma personalidade marcante daquela época. Todos acorriam para ver o que havia de novo. Foi o primeiro conglomerado jornalístico da Amazônia Ocidental. E ele surge justamente no despertar dos anos 1930. E foi uma década assim, muito importante para o Amazonas e para o Brasil. Não é? E Getúlio Vargas estava chegando ao poder. E no Amazonas surge, através dos trabalhos de Henrique Ascher Pinto, que tinha vindo do Maranhão, para Belém do Pará e de Belém para Manaus, e cria, primeiramente, o jornal como um diário vespertino. O jornal ele vinha com uma proposta de erguer o orgulho do povo amazonense. Ele substitui um outro grande jornal, que foi o jornal O Dia, que era o jornal que servia à oligarquia que Getúlio Vargas derrubou em todos os cantos do país. E na proposta de o jornal, Henrique Ascher Pinto traz esta ideia de que o Amazonas era muito importante para o Brasil. Manaus precisava voltar a ocupar o lugar de destaque que ela tinha perdido com o declínio da borracha. Era o jornal de maior circulação do estado do Amazonas, de muito prestígio, o jornal com uma linha de grande respeito ao povo, não era escandaloso, jornal que tinha por berço era levar paz e esclarecimento ao povo. Ele começa a modernizar a maneira de se fazer jornal em Manaus, né? Tanto é que o jornal consegue, depois de muito trabalho, atingir as principais cidades do interior do estado. Claro, chegando até com um certo atraso, mas atingia. Então, ele já passa a adquirir uma característica regional, porque além de atingir algumas cidades do interior do estado do Amazonas, ele alcança o Acre, ele alcança o antigo Rio Branco, que hoje é Roraima, ele alcança o antigo Guaporé, que hoje é Rondônia. Então, ele se torna um jornal líder na região. Durante boa parte dos anos 30, a luta de Henrique Ascher Pinto foi justamente trazer de volta a condição ímpar que Manaus já tinha naquele tempo de cidade líder. Ele não ficava nada a dever aos grandes jornais do centro-sul do país. Ele tinha o ideal democrático, ele lutava pela igualdade, pelo progresso, ele lutava, acampava a luta política dos políticos amazonenses que ficavam na capital da República, no Rio de Janeiro, na época. E durante um bom tempo, dos anos 30 até mais ou menos 1936, o jornal ficou praticamente sozinho nesta luta. Lembranças da Avenida Eduardo Ribeiro, de notícias que marcaram época. A notícia aqui em Manaus era policial, por exemplo, era muito fraca, não existia hoje. Não, é muito difícil. O maior crime, que me lembro bem, aqui em Manaus, que abalou a cidade toda, foi a morte do Delmo, porque assassinou o motorista, jogou lá na forquilha e depois os motoristas, os taxistas, acabaram com ele, né? Então, isso foi a maior repercussão. No início da década de 50, um caso de muita repercussão, um estudante de classe média se envolve no homicídio praticado contra um motorista de táxi, naquela época um chofer de praça, e a categoria, enraivecida, retira o estudante do pronto-socorro. Ele tinha sido recolhido ao pronto-socorro com tratamento de emergência e o levam para a Estrada dos Franceses, onde praticam um linchamento. O Delmo Pereira foi linchado por esse grupo de motoristas. Então, esses motoristas vieram a júri e um grupo deles foi condenado. Então, eu vivi nessa cidade de 150 mil habitantes. E a Eduardo Ribeiro era a avenida dos desfiles, era onde todo mundo passava, era o ponto de encontro, né? Então, quem punha os pés na Avenida Ribeiro era conhecido, todo mundo se conhecia. De um ou do outro lado da avenida, quem subia ou descia, conhecia o outro que vinha por lá.
era onde se fazia a movimentação da cidade. E lá estavam os jornais. Estava o Jornal do Comércio, subindo a Eduardo Ribeiro, no lado direito, acho que hoje é a agência do Banco Real, e ao lado o Jornal e Diário da Tarde. A Gazeta ficava um pouquinho mais, mas ali também naquele centro, na Saldanha Marinho, quase esquina com Eduardo Ribeiro. E a Tarde ficava na Henrique Martins, esquina com a Lobo da Almada. Então era aquele centro que nós vivíamos, era Bar Avenida, Café da Paz, Pensão Maranhense, Cine Avenida, era aquele trecho ali que era o trecho de maior movimento na nossa cidade. A história de O Jornal confunde-se com a trajetória da imprensa escrita na cidade de Manaus. Uma empresa, longe de ser apenas a busca de bens materiais, ela é composta de coração. Quem trabalha com coração consegue levar aquilo que aprendeu na vida para dentro do seu trabalho. E essa é um resumo do que representa a Henrique e Aguinaldo e Amélia Scherpinto dentro da Rede Amazônica. Os proprietários da Rede Amazônica, tanto o Dr. Felipe como o Dr. Milton, quando mais jovem, trabalharam em O Jornal, onde tiveram a oportunidade de ter contato com grandes empresários que se transformaram a notícia, a informação em um bom negócio. Nessa época, nós tínhamos uma cidade de Manaus e um estado do Amazonas muito pobre, muito pequeno. E essa ocupação da imprensa e da mídia era extremamente importante nas decisões que se tomava na grande cidade de Manaus. Em uma das decisões que a família Scherpinto tomou, é de que precisava criar algum evento que pudesse unir a população em torno de muitas circunstâncias da vida. Era um momento pós-guerra, onde não existia absolutamente nada, grandes dificuldades, e a família Scherpinto resolveu criar uma competição esportiva para aumentar a autoestima, a valorização da prata da casa, e logicamente a consequência futura seria até a própria valorização dos veículos. Embora a essência da corrida não era esse, não era trazer uma grande venda. A grande venda do jornal ou audiência na rádio, etc. e tal, foi consequência da continuidade do trabalho que foi feito e que, infelizmente, acabou não resultando no esperado. E nessa época de transição, Dr. Felipe Dal e o Dr. Milton Cordeiro foram fundamentais na luz acesa dentro dessa empresa que lentamente estava se apagando. Foi inevitável. E a partir daí, Milton Cordeiro e Felipe Dal criam uma empresa de propaganda e publicidade que já fazia parte desse complexo comercial. E depois reuniram-se e decidiram criar um veículo de comunicação, que foi criado a TV Amazonas e hoje chama-se Rede Amazônica de Rádio e Televisão. Diário da Tarde, da família Scherpinto, eu já peguei conduzido por Dona Maria de Lourdes Scherpinto. Era um jornal de maior circulação, um jornal forte e um jornal muito combativo também. Naquela altura eu lembro da participação muito efetiva na formatação do jornal, os companheiros Felipe Dal foi editor do jornal, o Milton Cordeiro foi secretário de O Jornal e lembro também do Bianor Garcia, que era a pessoa encarregada, pessoa incumbida de realizar as promoções de jornais no campo esportivo, tem impressão que festival folclórico, e era uma pessoa muito atuante. E o jornal, naquela altura, reuniu uma boa equipe de profissionais.
era, para a sua época, um veículo muito atuante e muito moderno. Foi neles, foi na redação do Grupo Asher Pinto que se formaram os grandes jornalistas do século XX no Amazonas. A gente pode citar aqui o Felipe Dal, Almir Diniz, o Milton Cordeiro, a própria professora Itelvina Garcia e o próprio jornalista Humberto Calderaro passaram pela redação de um jornal. Quer dizer, foi uma escola e foi seguida durante muito tempo pelos jornais que vieram a partir do Grupo Asher Pinto. Foi uma escola que marcou definitivamente o jornalismo no Amazonas, o jornalismo impresso no Amazonas. Sou ex-aluno da Escola Técnica de Manaus. Formei em 1959 em linotipista. Linotipista é uma composição mecânica, uma máquina, na época, era mais moderna, gráfica, e tinha um teclado, uma caldeira com 500 graus de calor. Quando estava pronta a linha, mandava-se para fundir. E uma composição de chumbo, antimanho e estanho. Ele recebia através de telegrama, que era o telegrafista que recebia. Eles que pegavam os originais e traduzia para poder descer para nós compor. As lembranças que eu guardo era ali no General Osório, do campo. Ali se armavam os palanques, tinha os grupos, tinha a programação feita pelo Bianor Garcia, foi quem realizou esse festival. E as noites de apresentação eram lotadas como hoje é o bombódromo, em proporção à nossa população. E o esporte era o Elisaldo Godoy, que era o detentor do setor de esporte. Tanto é que nessa época, agora no mês de outubro, que era aniversário da empresa Asher Pinto, ou seja, do jornal Diário da Tarde, tinha uma corrida ciclística, era Aguinaldo Asher Pinto, e pedestre Henrique Asher Pinto. Era uma festa em Manaus. Era ali na Eduardo Ribeiro, onde funcionava a sede do jornal e Diário da Tarde. O pessoal se reuniu ali. Era tradição. Era tradição. Começou só local, só os pedestrianistas locais. Depois se tornou internacional. Vinha do Peru, da Bolívia, né? E eram muito animados. Eu até me lembrando agora, que o pessoal só podia chegar o primeiro, chegar o 10º, mas o pessoal só se afastava quando chegava o último, porque já era tradição. Foi na década de 49, 50 que começou as corridas, né? Tinha o Elisaldo Godoy, como os baluartes da organização das corridas, Felipe Dal, na redação, professor Arantes, era o titular na marcação dos tempos, Zé Ribamar Garganta, era linotipista, mas era praticante de jornalismo. Então, ele, nas horas vagas, ele era repórter e ajudava na organização das corridas. Quando haviam as corridas Henrique Asher Pinto, por exemplo, seja a corrida pedestre, seja a corrida ciclística, que movimentavam grande parte dos desportistas com apoio daqueles que praticavam essa prática, praticavam esses esportes, mas também com apoio da FADA, Federação Amazonense de Desportos Atléticos, realizada por o jornal de Henrique Asher Pinto, de Aguinaldo Asher Pinto, de Lourdes Asher Pinto, onde lá estavam Felipe Dal, Arlindo Porto, Plínio Coelho, Álvaro Maia e muitas outras personalidades daquela época. Acorria uma grande população para assistir a largada e a chegada. E não raro, na corrida pedestre, o grande campeão José Pereira de Farias despontava na frente. O início da Aguinaldo Henrique Asher Pinto, a primeira, eu lembro, nós reproduzimos exatamente como ela era, só que começava na Cachoeirinha, onde nós tínhamos a sede da TV Amazonas. Mas fazia todo o percurso que ela tinha feito originalmente. E depois, com o passar do tempo, com o crescimento, com o volume, nós tivemos umas primeiras pessoas a fazerem isso, na qual eu tive o prazer de acompanhá-las, até pela experiência e vivência que eu tinha dentro da empresa
na área esportiva, até porque uma coisa não está desassociada da outra, estão juntas essas coisas, e algumas pessoas começaram a realizar a corrida e nós ficávamos como conselheiro. Em cima dessa forma de conselheiro, nós conseguimos implementar algumas coisas. Com o passar do tempo e com o crescimento das corridas, nós fomos obrigados por uma questão de crescimento demográfico da cidade de Manaus, a tirar do percurso original por uma questão de estrutura da cidade. Se nós mantivéssemos a corrida no local de original, nós temos muito problema do trânsito, do transporte. Lógico que Manaus veio mudando com o passar do tempo. Hoje, o centro da cidade, lamentavelmente, é muito mais abandonado do que antes, que seria muito mais fácil voltar a fazer a corrida do Eduardo Ribeiro, 7 de setembro, nos fins de semana, porque está mais difícil agora fazer longe do que perto. Mas esta evolução foi uma compreensão que a empresa teve, como sempre voltada ao coração, de dar à cidade o conforto dela crescer e desenvolver e fazer com que nós pudéssemos proporcionar àqueles que iam correr a maior segurança para a realização dessa corrida. O Grupo Asher Pinto atravessa a década de 70 vamos dizer assim, trabalhando pela conscientização do amazonense, para lutar pela implantação da Zona Franca de Manaus. Foi uma luta incansável de o jornal, até que Dona Lourdes Asher Pinto, em 1967, consegue, enviando uma carta apelando ao presidente general Castelo Branco, a implantação da Zona Franca, que há 10 anos tramitava pelo Poder Central e a Amazônia estava necessitando deste socorro. Lourdes Asher Pinto, então, se torna a voz que, vamos dizer assim, implora do Poder Central, porque ela estava vendo o perigo que estava rondando a região. Como jornalista, Lourdes Asher Pinto chega à conclusão de que seria necessário isso. E ela então estampa nas páginas do jornal dela uma carta que ela assina de próprio punho, pedindo ao presidente Castelo Branco a implantação. Manaus não existia esse desenvolvimento que existe hoje, né? Ela veio mais, no meu tempo, ela veio mais se desenvolver no tempo quando surgiu a Zona Franca. E que, por sinal, um dos que batalhou muito foi o Dr. Felipe. Se enganjou lá com os políticos. Eu sei que ele era um camarada, um cidadão que trabalhava mesmo o bem-estar da cidade. E ele até que conseguiu, quando surgiu a lei da Zona Franca, que foi em 28 de fevereiro, se não me falha a memória, de 1967, Castelo Branco foi que assinou. E eu, modesta parte, foi quem compôs a lei que criou a Zona Franca. Doutor Milton Cordeiro, lembra-me como fosse agora, ele chegou assim aproximadamente umas 13 horas, ou seja, 1h da tarde, com o mestre da oficina, na época era o Expedito Nunes, já falecido, e disse a ele: eu quero essa lei publicada amanhã no Diário da Tarde. E então havia essa ligação de o Diário da Tarde com o público feminino e o jornal, por ser mais sisudo, mais tradicionalista, com o público masculino. Eram dois jornais que ajudaram a formar a mente política amazonense para o século XX. Eles lideraram o jornalismo local por mais de 40 anos, na verdade. O jornal deixou de circular em 1977 e o Diário da Tarde deixou de circular em 1975. Mas até mesmo o último momento em que eles
circularam, eles mantiveram a liderança, né? No fim da década de 70, o princípio da década de 80, ele foi extinto. Por conveniência dos seus dirigentes, acharam melhor tentaram uma abertura do capital do jornal, com o lançamento de ações ao público, mas então eles depois acharam conveniente encerrar as atividades. O que foi uma lástima, uma pena, porque foram dois veículos muito importantes. O jornal e o Diário da Tarde marcaram época no Amazonas. Entra os anos 70, mas já entra agonizante. O jornal, então, já tendo dado a sua colaboração, não que ele estivesse envelhecido, absolutamente, mas não deu mais para concorrer. O jornalismo evoluiu, a comunicação evoluiu demais e o jornal manteve aquela linha tradicional de se fazer jornalismo. Não pôde resistir, sucumbiu em 1977. Antes dele, o seu irmão, o Diário da Tarde, em 1975. E deixou uma lacuna que nunca vai ser preenchida. É muito triste que a gente fala isso, porque eu era apaixonado pelo jornal e a decadência foi entrando. Em 77 não aguentou mais, aí deu a falência. Com algum tempinho passado, já estabilizado como instituição econômica, né? A TV Amazonas, e começou na TV Amazonas, começou a criar suas raízes, foi embora, criou Itacoatiara, Manacapu, foi lentamente progredindo, crescendo em várias cidades, quando o Felipe Hidalgo, ao sentir que a empresa que o criou, que deu a oportunidade de desenvolver-se, mais uma vez, Milton Cordeiro e Felipe Hidalgo, dentro da empresa que o criou e que deu a ele a oportunidade de ser o profissional que o é e que o eram, ele resolveu assimilar alguma coisa que mantesse viva a memória daqueles que deram a oportunidade à nossa cidade a se mexer através da prática esportiva. Então, o doutor Felipe e o doutor Milton decidiram que deveriam manter viva a história da Aguinaldo, Henrique e Amélia Scherpinto, através da reprodução daquilo que eles aprenderam em um passado muito longínquo. E lógico que essa história continua até hoje, graças a Deus, porque a empresa montada sobre uma estrutura econômica gigantesca conseguiu manter viva dentro dele a coisa mais importante da vida: o amor pelo trabalho, o amor pelas pessoas e o coração de gratidão àquelas pessoas que o ajudaram. Essa é uma história simples, mas de qualquer forma, que tem que ser contada com essas palavras. Não precisa de outras palavras. Quando se fala de O Jornal e Diário da Tarde, órgãos da empresa Scherpinto, que na década de 40, 50, pontificou em Manaus como veículos de maior circulação, nós sentimos um pouco de saudade, porque trabalhamos lá durante muitos anos, profissionalmente foi a nossa vida, foi toda ela marcada nesses órgãos. E podemos dizer que, na época, eram jornais que tinham peso no Estado. Eles orientavam realmente a política, a economia e a sociedade para o desenvolvimento do nosso Estado. Tinha, portanto, uma força muito grande junto aos leitores. E por serem justamente os órgãos de maior circulação na capital, eles tinham esse peso fundamental. Infelizmente, houve uma época de derrocada e isso nos trouxe muita saudade, muita tristeza. Nós mantivemos com a dona Lourdes, depois que o jornalista Aguinaldo Scherpinto faleceu, um tratamento respeitoso, uma condução toda determinada para os mesmos propósitos de desenvolvimento, mas, infelizmente, a ótica era outra. E a cidade foi crescendo,
o Estado foi desenvolvendo e a empresa, a Sherpinto, infelizmente não acompanhou esse desenvolvimento que era célere no nosso Estado em razão da própria Zona Franca que havia chegado. E, infelizmente, os jornais desapareceram, mas recordo, é bom recordar, que realmente eles foram fundamentais naquela fase, a partir de 1940, por aí assim, no processo de engrandecimento do nosso Estado do Amazonas. A gente lamenta porque foram dois veículos importantes que saíram de circulação posteriormente. Se tomasse o lugar dos jornais, anos depois é que foi delineando uma nova imprensa no Estado do Amazonas. Este é o meu relato de saudade do O Jornal e Diário da Tarde. O que falta para nós recuperarmos a memória dessa Manaus dos anos 40? Exatamente a oportunidade de vermos, como estamos vendo, essas fotos, esse bate-papo, essa referência ao que acontecia na nossa cidade. Era melhor a cidade? Muito melhor. Uma cidade bucólica, acolhedora, com segurança, com pouca iluminação, é verdade, a partir dos anos 50, praticamente sem energia elétrica, sem transporte coletivo, porque os bondes também começaram a parar e a não ter manutenção, mas começaram a surgir os ônibus construídos em madeira, em carroceria de caminhão, com cortinas de tecido, com janelas de guilhotina, que representavam um cenário de uma sociedade que procurava resistir ao seu fatal empobrecimento. Manaus dos anos 40 deixou saudade para quem viveu e para quem se dedica a conhecê-la pela história. Essa é uma história muito simples, mas que ela nasce no coração de dois cidadãos que entenderam que era necessário manter a história viva. Hoje, muita gente pergunta para mim, ou perguntava para mim, por que Henrique Sherpinto se o nome é Felipe Dal? É exatamente por isso. Para o Felipe Dal e para o Milton Cordeiro, também pode-se anexar o nome Henrique Sherpinto, porque ele era a estrutura necessária para que ele chegasse onde chegou. A forte presença desse veículo de comunicação influenciou sobremaneira o jornalismo local, atendendo aos anseios da sociedade amazonense. A forma moderna de fazer um jornal sempre esteve presente neste matutino até o último dia de circulação. Era um matutino perfeitamente integrado à sociedade amazonense, que neste período ainda era envolvido pelos costumes do início do século, precisando ser preparada para o advento de um capitalismo mais competitivo, que já davam sinais de sua presença. Matutino de comunicação eficiente e larga aceitação popular, que via na linguagem jornalística dos mais periódicos importantes os 4 elementos primordiais de um órgão de comunicação, que são o campo da notícia, o campo editorial, a transmissão da herança cultural e, finalmente, o campo do lazer com as notícias sociais. O Grupo Sherpinto, com o matutino O Jornal e o vespertino Diário da Tarde, a Rádio Rio Mar, não mediam esforços para dar a Manaus as condições inerentes da cidade de médio porte, visto que naquela época as condições já eram difíceis. Não houve despedidas, não houve adeus. A lacuna deixada na imprensa local por O Jornal e o Diário da Tarde jamais foi preenchida. A história do jornalismo local ainda é carente de ser recuperada. Segundo o competente jornalista Idelbrando Antonin, o legado do Jornal e o Diário da Tarde foi uma luta ainda latente nesta planície da floresta amazônica. Face a tudo isso, representaram com dignidade o pensamento livre e crítico do jornalismo local. E ainda afirma que a imprensa escrita na Amazônia Ocidental deve ser dividida em 2 ciclos, antes e depois do Jornal e o Diário da Tarde. Assim, completando o ciclo que lhe coube percorrer, os 2 periódicos guardam em suas milhares de edições a história de um povo
fonte inesgotável de informes e ocorrências, provando o poder fundamental da imprensa no formar a opinião, deixando para a posteridade a compreensão daquelas páginas escritas, hoje amareladas, vivenciadas no presente apenas por pesquisadores interessados em conhecer, pesquisar e noticiar um passado importante da imprensa local. Chegamos ao final de mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje contamos a história de O Jornal. Na próxima semana, uma nova história para você.